O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus fala para aqueles que querem o seguir. O seguimento de Cristo, ele exige radicalidade, exige muita clareza, muita decisão e saber o que comporta ser um verdadeiro cristão, um autêntico cristão. Para aquele mestre da lei que quer seguir a Jesus, ele responde que todo aquele prestígio, aquele conforto próprio dos mestres da lei, aquele ali não é o caso de Jesus. E também para aquele que quer esperar, né, até ficar livre dos empenhos com a sua família, com os seus, Jesus recomenda e convida para o seguimento imediato, né? Uma pessoa não demorar, não deixar para Deus só o que resta da vida, né? Me lembro que uma vez conheci um senhor idoso que queria entrar para o Carmelo, queria ser padre carmelita, e ele me disse com muita sinceridade: Pois é, padre, eu dei a minha carne para o mundo e agora estou dando os meus ossos para Deus. Então, não é assim que Deus quer que a gente siga, né? Quer que a gente siga Ele com decisão, com força, com radicalidade. E hoje nós estamos celebrando Santo Irineu. É uma pena que na devoção dos atuais, né, católicos, a gente não tenha muito em conta esses santos tão importantes dos primeiros anos do cristianismo. Santo Irineu foi um santo admirável pelos seus escritos explicando a fé católica, tá? Menos de 100 anos depois dos acontecimentos da Páscoa, tá? Então, uma testemunha que ainda teve aquele contato fresco com a pregação dos apóstolos. Portanto, uma testemunha qualificada da fé dos primeiros tempos. Santo Irineu se dá conta que está acontecendo um grande perigo na vida dos cristãos, que é a entrada de uma ideologia dentro da fé cristã, uma ideologia que tinha o nome de gnose, quer dizer, de conhecimento. E a gnose, ela foi se infiltrando de uma forma muito perigosa para a nossa fé. Então, Santo Irineu escreve um livro que hoje ele é conhecido como Contra as Heresias, mas na época o nome do livro era um título grande, né? Desmascaramento da assim chamada, mas falsa gnose. Então ele tem uma primeira parte onde ele explica qual é a doutrina da gnose. Praticamente aquela doutrina que vê tudo que é material como mal, como negativo, como prisão, e tudo que é espiritual como bom.
Então Cristo vem ao mundo para libertar o espírito da matéria, né? São doutrinas que hoje a gente ainda escuta elas, por exemplo, no espiritismo kardecista, em outros lugares. De alguma forma, toda a nossa cultura é uma cultura que dissocia a matéria do espírito, né? Esses dias a gente está sendo bombardeados na mídia por causa do chamado orgulho, né? Daquelas pessoas que vivem realidades dissociadas com a natureza intrínseca do seu corpo, né? E fazem disso um motivo de orgulho. Então, como a gente vê como a gnose, ela ainda tem seus resquícios no mundo de hoje, né? O que a gente pode dizer a respeito disso? A doutrina católica é muito clara, o catecismo da Igreja Católica é muito claro, né? Compreensão com as pessoas que vivem essas formas de dissociação. Algumas delas experimentam isso como uma cruz, como um sofrimento. E como toda cruz, se a pessoa aprende a levar ela com paciência, com oferecimento, se unindo à cruz de Cristo, essas cruzes também podem se transformar em motivo de santificação, né? Podem levar uma pessoa à santidade, né? Mas outras pessoas resolvem realizar atos que a tradição da Igreja e a Sagrada Escritura, como ela é interpretada pela Igreja, sempre considerou como atos gravemente contrários à lei de Deus, ao plano de Deus, e que não podem de forma nenhuma ser aceitos ou ser aprovados, né? Tudo isso diz o Catecismo da Igreja Católica. E então, como olhar para essas pessoas, como encarar, né? Como o cristão encara todas as pessoas, com amor, com caridade, com paciência, com compreensão, evitando todo tipo de atitude injustamente discriminatória com essas pessoas, né? Como nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, né? E mantendo essa nossa certeza baseada na fé, né, de chamar as coisas pelo nome, porque isso também é uma forma de caridade, né? A verdade também é uma forma de caridade, né? A gente não pode, por caridade, aceitar aquilo que não é verdadeiro, porque isso seria fazer mal, né? Transigir com o mal, né? Então, atitude de caridade e de compreensão com as pessoas, tanto aquelas que lutam para não darem vazão para essas formas desordenadas, né? Como aquelas que se deixam levar também, que caem nos pecados gravíssimos, né? Que a Igreja sempre apontou como tais, né? Então, voltando para Santo Irineu, ele, nessa sua obra, tem duas partes. A primeira, ele explica o que é a gnose, e na segunda ele explica a doutrina católica. E é um testemunho maravilhoso, porque ali, já há pouco mais de 100 anos depois do evento cristão, né, da vida pública de Cristo, a maneira como ele descreve a doutrina da fé, a maneira como ele descreve a Igreja, é exatamente como aquilo que nós temos hoje. Toda a estrutura da Igreja, o primado do Papa, né, do Bispo de Roma, a realidade da presença real na Eucaristia, e todas as coisas próprias, né, da nossa fé católica estão presentes ali já no 2º século. De uma forma muito clara, né? Então, Irineu é um grande testemunho.
E não só isso, como ele também procurou realizar uma obra de paz na igreja. Tinha uma polêmica na igreja antiga sobre qual dia se devia celebrar a Páscoa, se ela devia ser uma festa móvel seguindo o calendário lunar dos judeus, ou se ela tinha que ser num dia fixo. Os cristãos do Oriente defendiam que a Páscoa devia ser celebrada sempre no mesmo dia. E os católicos do Ocidente se guiavam pelo calendário da lua. E o Papa da época de Santo Irineu quis impor o costume ocidental para todos e ameaçou de excomunhão os bispos do Oriente que não seguissem o calendário de Roma. Então Santo Irineu, sem questionar a autoridade do Papa, porque também esse é um testemunho admirável dele, nunca chegou a dizer para o Papa, você não tem direito de fazer isso, né? Reconhecendo, mas convenceu o Papa a mudar de ideia e a não criar divisão entre os cristãos por causa da data da Páscoa, né? E assim foi feito. E aí Irineu fez jus ao seu nome, Irineu, né, que vem da palavra Irene, que quer dizer paz em grego, né? Tem um detalhe de Santo Irineu que me chama muito a atenção. Quando ele escreve, ele vai escrever o seu livro contra as heresias gnósticas, vai escrever esse livro em grego. E o grego, assim como o latim antigo, era uma língua tônica, ou seja, uma língua que tinha um certo cantado, com os acentos dela agudos, graves, etc., circunflexos. Então ela tinha uma forma de cantar, uma certa acentuação, um certo canto, uma certa melodia nas palavras. E quando Irineu explica a gnose, ele de propósito ele cria uma melodia feia, ele junta as palavras de uma forma que saia uma música feia, ruim para o ouvido. E quando ele explica a fé católica, ele coloca as palavras de uma forma que saia uma melodia bonita. Então, é uma forma que os antigos usavam como forma de persuasão, né? E que é muito interessante em Santo Irineu, quer dizer, a nossa fé não basta ela ser verdadeira, ela também é bela, ela também é bonita. E aquilo que é o mal, que é o pecado, não é somente errado, mas também é feio, também é ruim para os olhos, é ruim para os ouvidos. Então, ali, Santo Irineu, ele nos abre para toda uma dimensão da nossa fé, que é a beleza, que é a harmonia, que é a musicalidade. As nossas liturgias deviam ser o reino da beleza, como tantos anos, tantos séculos foi, né? As nossas igrejas, o lugar da beleza, o lugar da experiência do belo, da experiência da verdade de Deus como algo belo. E a gente precisa recuperar, como igreja, esse caminho da beleza, esse caminho da descoberta da verdade e da bondade de Deus por meio da experiência da beleza. Que Santo Irineu interceda pela igreja para que a gente continue dando o nosso testemunho muito firme, muito claro da nossa fé, um testemunho também muito claro da nossa caridade, do nosso amor, da nossa compreensão, e um testemunho da beleza, a beleza que tem a nossa fé católica.